Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. E o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é a relação entre o processo de urbanização e a produção agropecuária no Brasil e também no mundo. Então acompanhe aí. Olha só, a relação das atividades agropecuárias com a indústria integra cada vez mais campo e cidade e gera novos elementos da paisagem. Quando a gente fala sobre isso, essa integração, já é uma situação nova, um momento em que cada vez mais você percebe que muitas pessoas que se capacitam na cidade estão migrando para o campo, para essa nova realidade de um campo altamente modernizado, tecnológico. Por isso que o texto aí vai dizer que cada vez mais as atividades agropecuárias estão integrados com a indústria. E aí vai gerar novos elementos na paisagem, como a agroindústria, né? As indústrias dentro da própria área rural, né? Então, as agroindústrias. Se você quiser até se perguntar como é que funciona isso, então a gente pegar o caso mais específico aqui do estado do Acre. Vou usar então o exemplo da Acre Aves ou a de criação de porcos, ou a indústria de abate de porcos que fica ali na região de Brasileira. Inclusive há consumo da carne tanto de suíno como de aves dessa região. Então você tem isso a cerca de 8 quilômetros do município e, portanto, no entorno tem vários produtores que conseguem abastecer essas duas indústrias do setor de suínos e de aves. Então, portanto, você tem aí o papel da agroindústria, então a indústria lá dentro do setor rural. Só que isso é só digamos assim, o Acre está ainda engatinhando nisso. Quando você vai para outros estados, isso é extremamente comum. As indústrias como a Sadia, Perdigão e muitas outras estão presentes no campo, já fazendo o processamento dos produtos. Então, são as indústrias localizadas no meio rural, conforme você está visualizando aí, próximas às áreas produtivas que fazem o processamento de produtos agrícolas. E aí na sua tela tem um exemplo de uma colheita mecanizada de algodão em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, isso em 2014. Olha só, a agropecuária tem relação muito próxima com a indústria, tanto com o comércio como com as cidades. Mas é bom a gente entender o seguinte, agora há pouco eu falei dessa interação de pessoas especializadas que estavam no campo. Isso é uma coisa dos tempos atuais. Até então, em tempos muito passados, você tinha praticamente a área rural subordinada totalmente à cidade, seja pelo conhecimento, seja pela falta de conhecimento, que fazia com que as pessoas, inclusive, perdessem bastante o seu grau de produção, de produtividade, ou até mesmo preços competitivos, tanto para o mercado local como para o mercado internacional. E aí, depois dessa fase, você tem um momento em que a área rural começa a ficar integrada, de modo que a cidade passa a ter dividindo o controle entre as partes. E hoje já existem casos em que a área rural representa a maior parte da economia de certos municípios, porque aquele tipo de atividade comercial, ela é o motor econômico da cidade. Digamos, uma cidade que produz só soja, uma cidade que produz só laranja. Então mostra que aí o setor agropecuário tem maior predominância, maior domínio sobre as atividades econômicas de um município. Então ela deixa de ser apenas dependente do município, mas ela passa a tornar o município dependente dessas atividades. Até digamos assim, as políticas públicas são totalmente voltadas para ela. Em muitos casos dessas cidades são criadas até universidades para formar alunos que possam ser absorvidos pelas grandes empresas que estão ligadas ao setor agropecuário, ao setor das agroindústrias. Então, isso é importante você saber, essas transições que tem, primeiramente o campo subordinado
a cidade, depois o campo ganhando força e atualmente o campo dividindo forças políticas e econômicas em função do seu poder que tem. Imaginando que só no Brasil mais de 33% do PIB brasileiro vem do agronegócio, né? Aí se aproximando já dos 40%, tanto para o consumo interno como para o consumo externo. Então isso é importante a gente frisar. E aí, continuando, para que tudo isso? Como é que acontece essa relação mais próxima? Tanto no fornecimento de matérias-primas, no processamento de produtos, além do uso de produtos industrializados no campo, né? Como equipamentos agrícolas, fertilizantes químicos, agrotóxicos, rações, medicamentos e vacinas para os animais, entre outros. A modernização da agropecuária representou grande aumento da produtividade agrícola global. Então, sempre que toca nesse assunto, é importante ressaltar para vocês o que significa essa palavra produtividade que aparece no texto aí. Produtividade agrícola global. A produtividade, de maneira global, geral, é quando você, numa mesma área, você consegue produzir muito mais do que antes você conseguia produzir. Então, em 1 hectare, se você conseguia produzir 10 toneladas de milho ou de arroz, se você conseguir absorver técnicas mais sofisticadas, você consegue então dobrar essa capacidade de produção. Então a diferença está entre produção, que é o processo normal, plantou, nasceu, e produtividade, a capacidade de dobrar ou triplicar uma produção numa mesma área. E isso o Brasil tem se especializado graças às inúmeras tecnologias por meio da Embrapa que são aplicadas no setor agrícola brasileiro ou até mesmo no setor de criação animal. Isso é importante a gente saber. Então, no entanto, ela foi prejudicial a pequenos produtores familiares que não tiveram condições de competir com as novas tecnologias do agronegócio. E essa figura aí, ela faz mais ou menos um comparativo nesse sentido do texto aí, que está dizendo que os pequenos não conseguiram se manter na competitividade com o mercado externo, principalmente, ou no mercado interno de maior, digamos assim, de maior especialização. Então nós temos aí um agricultor em cima fazendo ainda uma remoção, um arado do solo usando animais, né? Isso aí remonta a tempos antigos, né? De quando o homem ainda começou a ter domínio da agricultura. E por outro lado você vê um outro processo mais avançado, onde tem uma colheitadeira sofisticada que faz a colheita desse milho, que esse mesmo trabalhador de cima que está fazendo o arado do solo, ele vai ter que precisar de fazer um convite de um número de pessoas X para poder fazer a colheita desse milho no qual ele está fazendo aí o trabalho do solo. Então ele perdeu competitividade. Não quero dizer que ele não é importante no processo. É sim. Esse é o chamado de trabalhador de subsistência, que trabalha apenas para garantir a sua sobrevivência. Ou numa linguagem, numa roupagem mais nova que a gente conhece no Brasil, é a agricultura familiar, né? Que hoje já existe muita ajuda do governo para manter essa agricultura familiar, que traz comida para o prato do brasileiro, porque essa que nós estamos vendo aí no maquinário sofisticado, muitas delas é para exportação. Não se importa muito com o mercado interno, porque lá para fora, com o dólar, sai mais em conta, é muito mais atrativo do que estar abastecendo o mercado interno. Claro que tem suas exceções. Uma parte fica para o mercado interno, lógico. E aí, esse fato, somado à mecanização do trabalho no campo, contribuiu para o fenômeno chamado êxodo rural, levando muitas famílias a se mudar para as cidades, aumentando a população urbana no mundo. Então vejam aí que essa urbanização no mundo, olha a escala que tem nessa figura aí. Em 1900 você tinha 13%, 1950, 29%, o crescimento dessa urbanização, né? Em 2000, 47%, 2008, 51%, 2010, 53%
Em 2030, a previsão de crescimento dessa urbanização é 60%. Estamos falando aí de números, o crescimento médio. É claro que existem países ao norte da Europa que esse crescimento está em mais de 90%. No caso do Brasil, ainda está na casa dos 85%. Tirando a média, você vai ter esses números que você está vendo aí na tela. E aí nós temos aí uma configuração de um mapa que mostra, então, olha, eu queria que desse um destaque aí para o Brasil, que está numa bolha, né, uma bolha vermelha, está 85%, cerca de 162,6 milhões de pessoas estão na zona urbana. Veja que o da China é maior porque proporcionalmente tem uma população maior nas cidades. 559,2 milhões de pessoas, equivalente a 42%. O 42% é menor do que no Brasil, mas o número de pessoas aí é muito maior. Aí tem a Índia e muitos outros que você pode depois dar uma verificada melhor com mais detalhe. E aí nós temos aí a taxa de urbanização brasileira. De 1940 era a população rural era de 69%, e em 2010 essa população caiu para 16%. Muito bem, e aí o processo de urbanização brasileira apoiou-se essencialmente no êxodo rural, em consequência da modernização técnica do trabalho rural. Assim, destituídos dos meios de sobrevivência da zona rural, os migrantes dirigiram-se para a cidade em busca de emprego, salário e, acima de tudo, em todos os casos do mundo, melhores condições de vida. E uma das características dessa urbanização é a verticalização, ou seja, as construções verticais, são os prédios, para acomodar o adensamento populacional, esse número de pessoas que saem do meio rural para o meio urbano. E aí, uma das mudanças importantes que tem nessa relação campo e cidade são as próprias atividades não agrícolas, como a produção industrial, os serviços voltados para o turismo. Existem muitas fazendas que atendem turistas e isso é um fator muito importante que faz essa relação campo-cidade, industrialização e urbanização, transformando então um espaço no qual inúmeras atividades não agrícolas são efetuadas com trabalho caseiro, diaristas, jardineiros, etc. Ou seja, existem outras maneiras de oferta de trabalho hoje no campo. Então a cidade não é mais exclusividade de ofertar trabalho. Hoje o campo, a área rural também oferta trabalho. Com isso, vamos lá para o nosso exercitando, preste bem atenção. O êxodo rural no Brasil foi mais intenso entre as décadas de 1960 e 1980, período em que também se acentuou o processo de urbanização no país. Dentre as principais causas do êxodo rural no Brasil, podemos destacar, preste bem atenção aí, qual dessas alternativas está correta? Letra A, mecanização do campo, que substituiu a mão de obra humana por máquinas, forçando a migração do trabalhador do campo para as cidades. Letra B, a política de governo implantada na ditadura militar que incentivava a ida das pessoas para as cidades, a fim de facilitar o controle social pelo Estado. Letra C, a grande quantidade de pragas na lavoura que impossibilitava o cultivo de praticamente todos os tipos de gêneros agrícolas. E letra D, a grande quantidade de eventos sociais nas cidades que atraíam jovens para as grandes cidades e que acabavam preferindo morar nelas. E aí, você fez a sua escolha? Se você disse que a resposta correta é a letra B, letra A, tá certo, é a letra A. A mecanização do campo que substituiu a mão de obra por máquinas, forçando a migração do trabalhador do campo para as cidades. Isso a gente viu durante nossa aula, tá certo? Então, com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar esse endereço eletrônico que está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!